Amém. Eu quero agora a sua atenção para a palavra de Deus. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. E eu te peço, Deus, que o Senhor me unja agora com a unção da comunicação, transmitir tua palavra com graça, com sabedoria. Deus, que a igreja possa recebê-la e ser transformados. O Senhor é o nosso Deus para sempre. Nós confiamos em Ti, entregamos nosso coração, nossa atenção ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou hoje continuando, sendo o segundo domingo de uma série de 3 sobre a segunda vinda de Cristo. É um assunto muito importante, muito propício para esse tempo, para a nossa igreja, para toda a igreja de Cristo na terra. Quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, ou da volta de Jesus, ou do fim do mundo, isso tudo engloba ao assunto escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E essa escatologia, ela está ligada, elas têm vários, pode ser dividida por tópicos. E nós dividimos em 3 aqui, 3 domingos. Então o primeiro domingo passado, eu falei sobre o arrebatamento da igreja, que é algo que vai acontecer inesperadamente, sem aviso. A Bíblia diz que no momento, de repente, a trombeta vai tocar, numa hora que ninguém espera. Isso é muito importante. E a segunda parte é a segunda vinda de Cristo, que acontecerá depois da tribulação, ou no final da tribulação. E a terceira parte, que será domingo que vem. Hoje eu vou falar sobre essa segunda, e domingo eu vou falar sobre a terceira parte, que é o milênio, o governo de Deus na terra. E no primeiro domingo, quando nós falamos, domingo passado, nós falamos sobre os pontos de vista diferentes. Então não vou mencionar isso hoje. Existem outros pontos de vista diferentes, que uns acreditam que não vai ter um milênio literal na terra, que é simbólico. Eu não sei como que eles vão resolver essa questão, porque a Bíblia diz que no final do milênio, Satanás será solto de novo e eles dizem que o milênio é simbólico, vai ser no céu, Satanás vai entrar no céu. Então deixa para domingo que vem. Mas nós vamos nos deter hoje sobre a segunda vinda de Cristo, porque é o seguinte: depois do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer hora, daqui a pouco, antes de terminar esse culto, ou amanhã, ou no mês que vem, nós não sabemos, porque ele é iminente. A Bíblia diz que é um evento iminente, no momento, sem aviso, inesperadamente, como ladrão na noite, a Bíblia diz. Quando ninguém espera, ele virá. E nós precisamos estar preparados. Então eu fiz 2 perguntas domingo passado. Eu falei: você está preparado? E nessa primeira pergunta, o que inclui estar preparado? Inclui a sua vida de oração, leitura da Bíblia, intimidade com Deus. Porque se você tem uma religião somente, isso não tem garantia nenhuma para a sua vida. Mas se você tem uma vida particular de oração, de leitura da Bíblia, de intimidade com Deus, você não vai ouvir o que as 5 virgens imprudentes ouviram, quando elas disseram, bateram na porta, chegaram atrasadas, não estavam preparadas, e bateram na porta e disseram: Senhor, abre a porta. E ele disse: eu não sei quem vocês são. E elas disseram: mas nós somos do grupo, nós pregamos, falamos em língua, nós estávamos na igreja. Mas ele respondeu: não vos conheço. Então, irmãos, isso é muito triste. Nós não podemos correr o risco de ouvir isso de Jesus. Então, antes de você fazer alguma coisa para os outros, antes de você cumprir o seu propósito, o seu chamado, primeiramente você tem que ser alguma coisa. Você tem que ser um homem espiritual, você tem que ser uma mulher cheia de Deus. E a segunda pergunta que eu fiz domingo passado foi: você está cumprindo o seu propósito? Você está exercendo o seu chamado? Você está fazendo o que Jesus chamou você para fazer? Isso faz parte de estar preparado. Agora, o que Jesus nos mandou fazer? A Bíblia mostra que quando Jesus estava se despedindo da terra, depois dele morrer, ressuscitar, ele passou vários dias na terra, mas no último dia dele aqui na terra, antes dele subir para o céu, ele foi lá no monte, junto com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, e lá ele se despediu dos discípulos, dizendo algumas coisas. Ele disse: eu quero que vocês façam isso e isso, dessa forma. Depois de dizer isso,
Ele levantou a mão e os abençoou. E a Bíblia diz que enquanto ele os abençoava, ele foi subindo, 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 até desaparecer nas nuvens. Então, eu pergunto a você, o que foi que ele disse antes de abençoar? Qual foi a ordem que ele deu para a gente? Ide fazer discípulos de todas as nações. Então, se você está fazendo discípulo, você está cumprindo o seu propósito, o seu chamado. Se você está tendo uma vida de oração, se você está tendo uma vida de leitura bíblica, se você tem intimidade com Deus, você está apto a fazer discípulo, você está cumprindo o seu chamado, você será bem-aventurado quando Ele voltar. Você não precisará ter medo de nada, porque na hora que a trombeta tocar, você será levado para as alturas com o Senhor. Agora, a Bíblia fala de algumas parábolas. Uma delas é de um certo homem que saiu do país e entregou uma quantia de dinheiro para 3 pessoas diferentes. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E ele foi embora e disse: negocie com esse dinheiro. E quando ele voltou, o que tinha ganhado 5, entregou 10 para ele. Disse: olha, Senhor, eu negociei e ganhei mais 5. E ele disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E chegou para o 2, que tinha recebido 2, e ele disse: Senhor, o Senhor me deu 2, eu ganhei mais 2. Ele disse: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegou para aquele último que tinha recebido só 1, e ele tinha escondido o seu talento, e ele ficou com conversa mole. Eu sei que o Senhor é muito duro, fiquei com medo de perder e tal. E o rei ficou muito irado e deu uma sentença muito forte, disse: tira dele o talento e dá para aquele que tem 10. E ele disse: pega esse servo inútil e joga nas trevas exteriores. Irmãos, é terrível, sabe, se Jesus chegar e você e eu não estivermos prestando conta daquilo que Ele espera que nós façamos. Mas em primeiro lugar, vida com Deus, leitura da palavra, intimidade com Ele. Em segundo lugar, fazer o que Ele mandou fazer. Tem uma outra parábola muito interessante que também Ele fala. Jesus disse de um homem rico que ao viajar, chamou um dos seus servos e disse: olha, toma conta da empresa, toma conta dos empregados, dê comida na hora certa, pague o salário dele em dias, eu vou viajar e você toma conta para mim aí. E ele foi embora. E a Bíblia diz: se aquele servo pensar com ele mesmo: ah, o meu chefe está demorando, e ele começar a fazer farra, eu estou parafraseando, é uma história bíblica, mas eu estou parafraseando, e ele começar a beber, se divertir, e com as prostitutas, e começar a tratar mal os empregados, e não dar comida na hora certa, não pagar o salário, e diz: se o chefe dele chegar na hora que ele estiver fazendo assim, ele vai ter um castigo muito severo. Mas se aquele servo, quando o patrão chegar e encontrar ele fazendo tudo certinho, dando a comida na hora certa para os empregados, pagando o salário de todo mundo, cuidando da empresa direitinho, a Bíblia diz que aquele senhor vai chamar aquele servo e vai empossá-lo, vai colocar todos os seus bens para ele tomar conta, vai dizer: você vai ser o meu gerente agora, você vai tomar conta da empresa, promoção. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo aqui na terra, que é um tempo em que nós cremos que Jesus está próximo da sua volta, e nós precisamos estar nos preparando para esse encontro glorioso, amém? Então vamos fazer discípulos, vamos ganhar as pessoas, sabe, eu sinceramente eu acho que vai ser terrível para nós, na hora de a trombeta tocar, se a gente subir, a gente começar a lembrar de pessoas que a gente deveria ter falado de Jesus e não falou, de pessoas da nossa família, da nossa empresa, do nosso estudo, lá da faculdade. Será terrível. Então se prepare para esse dia glorioso. Bem, isso foi uma introdução para situar a gente no que nós falamos domingo passado. Agora eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo, que é aquilo que vai acontecer logo, imediatamente depois do arrebatamento, que vai aparecer, a Bíblia diz, o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, um governo mundial, que vai dominar o mundo, que vai fazer com que os homens sejam todos controlados. A Bíblia diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, dominará sobre o mundo todo. Ele vai impor o seu controle total, 666, e ninguém poderá comprar ou vender, a não ser que tenha o número da besta. Agora, nunca nós vivemos uma época tão propícia para isso acontecer.
O cenário está montado, as nações estão virando um caos. Por incrível que pareça, nós somos uma nação considerada nação evangélica, mas existe um percentual muito grande de pessoas que desejam a derrota da nação, de pessoas que são de esquerda. E olha, vocês sabem, me conhecem, eu nunca falei de política, eu não fui chamado para falar de política, fui chamado para pregar o evangelho, mas não tem como dizer, a pessoa é crente, mas não reconhece a Bíblia, não concorda com a Bíblia. Assim como não pode dizer, a pessoa é cristão e é de esquerda, porque a esquerda é contra todos os valores da Bíblia. Alguém não pode dizer, eu amo a Deus, eu sou cristão e eu sou contra a família, eu sou a favor do homossexualismo, eu sou a favor do aborto. Não tem como. Está explícito agora, você é de Deus ou você não é. O mundo está virando um caos. Você sabe que hoje, de propósito, as pessoas querem que as nações virem confusão e quebrem. A Venezuela, um país vizinho, nós temos uma igreja poderosa lá, mas é um país que está dominado por um ditador maligno, sabe? E quando as nações perdem a sua liberdade, elas ficam dominadas, e é um passo para que o anticristo possa assumir. Eu lhe digo uma coisa, esse controle total que o anticristo terá, que ninguém vai poder comprar ou vender, se não tiver a marca da besta, está tudo pronto. Sabe, hoje em dia, o dinheiro virtual, sabe o que o anticristo vai fazer? Ele provavelmente vai, a primeira coisa que ele vai fazer, é banir a moeda, o dinheiro físico, e vai ter só o dinheiro virtual. Ele vai controlar tudo. Agora eu te digo uma coisa, irmãos, a coisa mais inteligente desse mundo é você ser crente agora no tempo da graça. A coisa mais inteligente é você receber Jesus enquanto a salvação é pela graça, porque quando a trombeta tocar, você vai ser levantado da terra, você não precisa ter medo de nada, nós vamos olhar de cima o que vai acontecer nesse mundo. E Deus está nos alertando para esse tempo que nós estamos vivendo. Vamos olhar aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só, o anticristo, ele vai ser contra tudo que tem a ver com Deus e objeto de culto. Ou seja, ele vai ser contra a religião. Ele já é contra a religião. Esse sistema já está operando no mundo. Só tem uma coisa que tem impedido até agora o anticristo de assumir, é o Espírito Santo que habita na igreja. No momento que a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai subir com a igreja, e esse mundo vai virar um caos. E aí todas as nações vão chamar o anticristo, vão chamar aquele homem, aquele governante mundial que vai assumir. E a Bíblia, olha o que a Bíblia diz aqui, no versículo 5: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele não seja revelado, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, ele está dizendo, os planos malignos já estão acontecendo no mundo. Os princípios de Satanás já estão em operação. Só está aguardando que seja retirado aquele que impede. Esse mundo só é habitável ainda, esse mundo só é possível ainda a gente viver em paz, uma certa paz, por causa da igreja, por causa do Espírito Santo, por causa de você que tem Cristo no coração. E é por isso que Satanás tem tanto ódio, porque ele queria dominar logo, mas enquanto a igreja estiver aqui, não vai dominar. É igual o anjo disse para Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele ia destruir Sodoma, mas ele disse: Ló, sai, porque enquanto você não estiver em segurança, eu não posso fazer nada. Enquanto a igreja estiver aqui, nós vamos ser uma nação livre para adorar a Deus. Mas vai chegar o momento que nós vamos ser tirados dessa terra.
Você não precisa ter medo, você só precisa ter esperança, alegria, paz, aleluia. O versículo 8 diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e o destruirá na manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar na segunda vinda, que nós estamos falando agora, no final da tribulação, Ele vai matar o anticristo com o sopro da boca dele, e vai destruir, e nós vamos dizer: bem feito, aleluia. Mas por enquanto, o mundo está vivendo nessa crise. No versículo 9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então a Bíblia diz que hoje em dia o Evangelho está sendo anunciado, como foi no tempo de Noé. Noé passou 120 anos pregando: Deus vai fazer juízo, se arrependam, se convertam, e o povo não aceitou, até o dia que a arca se fechou. Noé entrou na arca com a sua família, a arca foi fechada, e eles ainda ficaram zombando: seu velho gagá, sai daí. Mas quando a chuva começou a vir, e começou a subir as águas, eles começaram a clamar por Noé: abre para nós, Noé. E ele disse: eu não posso, o tempo da graça acabou, a porta foi fechada. Meu irmão, eu convoco você nessa noite para não dormir sem entregar sua vida para Jesus, porque disso depende o seu futuro eterno. Olha só, no domingo passado nós lemos Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o 28, e falando tudo sobre o que vai acontecer antes da tribulação, durante o período do arrebatamento. Mas agora eu vou ler o versículo 29, que é um assunto que entra agora na tribulação. Diz assim no versículo 29: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Aí vocês: vixe, por isso que eu tenho medo. Isso aqui, irmãos, é para aqueles que não vão subir no arrebatamento, é para aqueles que desprezaram o Evangelho, para aqueles que vão ficar aqui na terra. Realmente, se você não estiver preparado, e a trombeta tocar, e você não subir, tenha medo mesmo, porque vai ser um tempo de pavor. Mas para aqueles que amam a Deus, que andam com Deus, que estão vivendo com Cristo, vai ser um tempo de festa, porque nós vamos estar na glória com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Só lembrando que esse assunto, o versículo 29, é totalmente uma história, um passo à frente, porque o arrebatamento começa, e eu quero lembrá-los de novo. O arrebatamento da igreja, sabe o que é arrebatamento? É aquele rapto, nós vamos ser sugados. A Bíblia mostra claramente que Jesus não vai vir até a terra nesse momento. Ele vai aparecer nas nuvens. Diz assim que ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É lá em cima que a gente vai encontrar. Mas esse episódio que eu estou falando agora será depois do arrebatamento, porque o arrebatamento é sem aviso, inesperadamente, como ladrão na noite. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Essa outra vinda aqui, que nós vamos falar agora, isso é depois do arrebatamento, porque quando a igreja for tirada da terra, você nem imagina o caos que vai ficar nesse mundo. Porque imagina só aqui, muitos governantes que são cristãos, pilotos de avião que são cristãos, controladores de voos, comandantes militares, pessoas que têm grande importância, astronautas que estarão aí mexendo com esses satélites aí por aí. Todos os cristãos do mundo inteiro vão ser arrebatados, do Japão, na China, daqui, da Rússia e de todo lugar, vão ser arrebatados. O mundo vai virar uma confusão, aviões ficando sem controle, porque o piloto sumiu, era crente, sumiu. Lembra que a Bíblia diz: onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os urubus, porque vai limpar, porque de todo lugar que você estiver,
A presença de Deus vai ser gloriosa e vai tirar você de onde você estiver. E esse mundo vai virar um caos. Olha o versículo 30, o que diz. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Alguns dizem que vai ser uma cruz, mas outros dizem não, vai ser o próprio Jesus que vai aparecer no céu. Esse aqui já é para aqueles que ficaram. Deixa eu falar uma coisa aqui, um parênteses. Todos os que são crentes hoje, todos os que nasceram de novo, que estão esperando a volta de Jesus, vão ser arrebatados. Só que vai ter muita gente que era crente, mas que saiu, que abandonou a fé, que voltou para o mundo, e na hora que sumiu todos os crentes, meu Deus, bem que a mamãe falava, bem que o pastor falou, e muita gente vai correr para as igrejas. A Bíblia diz que as pessoas vão correr atrás da palavra do Senhor, mas eles vão ter que agora tomar decisões, vão ser perseguidos, vão pagar com a vida. Aí que a Bíblia diz, aquele que aguentar até o fim será salvo. Hoje, se você tiver com a carteira de cigarro no bolso, um revólver na cintura pensando em matar sua sogra, e você converter, e na hora que você converter, sair, e se acontecer o arrebatamento, vai cair o revólver, vai cair a carteira de cigarro, vai cair sua roupa, e você automaticamente vai subir para o céu, porque você é de Deus, você é de Jesus, vai ser raptado dessa terra, imediatamente, de graça. Mas aqueles que se converterem depois da vinda de Jesus, depois do arrebatamento, eles vão ser perseguidos pelo anticristo. Lembra que a Bíblia diz que ele é contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto. Irmãos, nós sabemos claramente que esse mundo está dividido entre aqueles que reconhecem Deus e a Bíblia e aqueles que não reconhecem. E nós precisamos estar preparados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E olha o que Jesus diz no versículo 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. E olha o versículo 24 e 25. Em verdade lhes digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando os discípulos ouviram isso, Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Muitos deles pensavam que era aquela geração que eles estavam vivendo, essa geração, eles entenderam que era a geração deles. Mas eu pergunto, Jesus veio na geração deles? Não veio ainda. Então que geração é essa? Quando tudo acontecer, quando a Bíblia fala sobre figueira, quase sempre está usando como um figurativo, um exemplo para mostrar, falar de Israel. Inclusive nesse texto do 24 ele diz o seguinte, olha, no versículo, aliás no 32, diz assim, aprendam a parábola da figueira. O próprio Jesus dá a entender, mostra um sinal que ele está falando de uma parábola. Figueira é a nação de Israel. Agora escute isso aqui, a nação de Israel nessa época que Jesus está falando, ela estava dispersa pelo mundo, nem havia nação de Israel naquela época, porque eles tinham sido espalhados pelas nações da terra, tinham deixado de existir a nação de Israel, havia outras nações tomando conta daquela terra. A nação de Israel, o território de Israel foi dominado por vários outros impérios. A Síria tomou conta, dominou lá. Na época da Segunda Guerra Mundial, eram os britânicos que estavam tomando conta daquela terra, administrando a terra. E os judeus não tinham pátria por quase 2000 anos. Eles ficaram espalhados pelo mundo sem pátria. Por isso que Hitler conseguiu perseguir e matar mais de 6 milhões de judeus. E depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a ONU decidiu botar em votação a criação de novo do país de Israel no mesmo local deles,
como Deus tinha prometido para Israel que ia fazer eles voltar para sua terra. E porque eles estavam perseguidos, irmãos, os judeus eles fugindo da guerra, vieram para a América do Norte, para vários lugares, navios inteiros, cheios de judeus, e eram rejeitados, e eles tiveram que voltar e morrer na guerra. E agora a ONU estava fez uma sessão extraordinária, uma Assembleia Geral, melhor dizendo, para definir uma nação para Israel. Tinha que botar em votação, porque sempre as nações inimigas foram contra Israel. A esquerda mundial nunca concordou com Deus, nunca concordou com a Bíblia, ela sempre foi contra tudo aquilo que se chama Deus e objeto de culto, como diz aqui. E deixa eu te perguntar outra coisa: qual é a nação cujo presidente, todos os anos, faz a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas? Qual é a nação? Qual é o presidente de qual nação? Vocês sabem? Eu já ia perguntar se vocês sabiam do Big Brother. Estou brincando. Irmãos, o Brasil, é tradição isso, todos os anos, quem abre a Assembleia Geral das Nações Unidas é o presidente brasileiro. E desde aquela época, em 14 de maio de 1948, no fim da tarde, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele que estava presidindo a Assembleia Geral das Nações Unidas, que estava votando pela criação de Israel, e era o ano que a figueira estava brotando, era como, imagina a nação de Israel, um toco de uma árvore que foi cortada, e ficou 2000 anos praticamente sem florescer, e agora estava florescendo. Jesus estava falando disso, observe os sinais dos tempos. Paulo disse assim: vocês não estão nas trevas como os demais, que ficam aí distraídos e não veem os sinais que estão acontecendo no mundo. Jesus disse que quando a figueira brotasse, era para a gente saber o seguinte, que não passaria essa geração sem que tudo isso acontecesse. E no dia 14 de maio de 1948, no fim do dia, eles estavam na votação para decidir sobre a nação de Israel começar a existir de novo ou não. E quando estava empatado, as nações inimigas pediram para suspender a votação. Eles pediram vista e disseram: para a votação transfere, porque eles queriam negociar para não aprovarem. Só que o Oswaldo Aranha, que presidia a Assembleia, disse: nós vamos suspender, mas antes eu vou dar o meu voto. E ele votou a favor e desempatou, e a nação de Israel nasceu. A Bíblia diz: nasceu uma nação num só dia. Num só dia, o povo de Deus voltou a existir como uma nação poderosa na terra. E sabe o que aconteceu no dia 15, no dia seguinte? Mais de 5 nações árabes se juntaram e invadiram Israel e guerrearam, e perderam, porque o nosso Deus está no controle. Nunca houve explicação para essa derrota dos inimigos. Agora, Jesus disse: quando a figueira começar a brotar, e todas essas coisas acontecer, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Agora, quanto é uma geração? Quantos anos? Bem, Jesus está dizendo, no nosso entendimento, ele está dizendo: olha, quando acontecer isso, aquela geração que nascer dali para frente, aquela geração, é durante essa geração que vai acontecer a volta de Jesus. Então, vamos olhar em Salmo 90, versículo 10, diz o seguinte: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Então, subentende que uma geração tenha 70 anos, ou se a pessoa for muito forte, 80 anos. Então, digamos que Jesus estava dizendo: não vai passar essa geração se acontecer isso. Então, todos que nasceram em 1948, uma geração, se for 70 anos, completa agora em 2021. Tá, mas vamos dizer então vamos contar que uma geração não seja 70, seja 80, vamos pegar o máximo, porque Jesus disse que era 70 ou 80 anos para aqueles mais fortes. Vamos dizer que seja 80, dá em 2028, está bem pertinho. E se tirar os 7 anos de tribulação, porque a Bíblia diz tudo isso vai acontecer nessa geração, então daria 2021 mesmo. Então quem garante que até o final desse ano Jesus não vai voltar?
Eu não estou dizendo que vai, eu não estou dizendo que a gente tem que marcar uma data, ninguém vai marcar data, a Bíblia diz que ninguém sabe, mas eu te digo uma coisa: se nós somos gente inteligente, nós vamos ficar observando os sinais dos tempos. Você sabia, já ouviu falar no relógio, dos relógios, contagem regressiva lá em Nova York? Olha aí, em Nova York tem um relógio público, que ele tem a duração de 7 anos, é uma contagem regressiva, ele foi instituído em 2020, os governantes botaram isso lá, dizendo que em 7 anos, está numa contagem regressiva, haverá o colapso ambiental do mundo, ou seja, o mundo vai entrar num colapso. Na Alemanha, outro relógio, na Alemanha, isso é público, autoridades colocaram lá, dizendo, esse aí é 8 anos, uma contagem regressiva, dizendo que em 8 anos, o colapso ambiental mundial vai acontecer. Agora, já ouviu falar no relógio do Apocalipse? Isso aqui está na internet. Quem procurou? Quem já tinha achado isso? Já tinha visto isso? A gente visita a internet todo dia, mas quanto conteúdo que realmente interessa a gente toca? Eu não estou dizendo que isso é real, mas sabia que esse relógio acontece há anos, que as autoridades colocam, e esse aqui, aquele lá é do clima, esse aqui é dos perigos nucleares. Quando tinha a Guerra Fria, aí acelerou, eles criaram esse relógio, dizendo que está muito próximo. Quando o presidente Trump dos Estados Unidos foi eleito, o relógio avançou, porque eles, esse cara vai detonar a bomba atômica rápido. Então eles avançaram. Eles dizem que o horário termina meia-noite. E sabe que atualmente agora, se você entrar na internet e procurar, o relógio do Apocalipse está apontando para quantos minutos? 100 segundos para meia-noite está faltando. Diz que ele deu uma parada agora. Agora, irmãos, tudo isso pode ser fantasia, mas será que as pessoas do mundo não estão mais interessadas do que nós, crentes? Quando a Bíblia diz que nós não devemos ficar dormindo e alheios como os outros que não têm conhecimento, que nós devemos prestar atenção nos sinais dos tempos. Quando as autoridades que nem conhecem a Deus estão falando, olha, tudo está indo de mal a pior, está caminhando para o final, e nós muitas vezes estamos distraídos na internet, ou com brigas de irmãos, com fofoca, ou preocupados só com nossos interesses. Irmãos, nós precisamos nos preparar para esse momento glorioso da volta de Jesus. E eu quero te falar como que vai culminar o final dos 7 anos de tribulação depois do arrebatamento. Porque tudo isso que eu estou falando esse domingo, hoje, o que eu estou falando desses textos aqui é o que vai acontecer depois que nós já tivermos saído da terra, no arrebatamento. É para aqueles que vão ficar. Em Zacarias, olha o que diz, Zacarias capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Aleluia. Quem são os santos, irmãos? Quem são os santos? Somos nós que nascemos de novo. São os nossos parentes que já se foram em Cristo. São todos aqueles que por toda essa geração têm entregado sua vida para Jesus. A Bíblia diz que no final da tribulação, lembra que lá em Tessalonicenses diz que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca? Então,
no arrebatamento, nós vamos ser levantados da terra, vamos participar das bodas do Cordeiro lá no céu, o grande banquete, onde o próprio Jesus vai servir. Toda vez que eu celebro a Santa Ceia, eu me emociono, porque eu me lembro desse episódio. Nós estamos apenas participando de algo que aponta para aquele grande banquete celestial, onde o próprio Jesus vai estar conosco, servindo a mesa. E nessa hora, talvez no finalzinho do banquete, ou no meio, eu não sei, essas nações todas, o anticristo vai quebrar a aliança, Israel vai quebrar a aliança com ele, ele vai convocar a Rússia, a China e todas as nações potencialmente militar, e vão se juntar com navios e aviões e bombas de guerra para destruir Israel lá no Vale de Megido e Armagedon. E a Bíblia diz que nessa hora, Israel vai clamar por socorro, porque eles vão pensar, nós vamos ser destruídos agora. Eles nunca foram, até hoje nunca perderam uma batalha, mas nessa aí eles vão clamar, meu Deus, tem misericórdia. E Jesus vai dizer, o meu povo está clamando, vamos lá, vocês têm que ir comigo, vamos lá. E a Bíblia diz que então o Senhor virá, e todos os santos com ele, e nós vamos vir com ele, descendo nas nuvens, num cavalo branco. E a Bíblia diz que ele vai pousar no Monte das Oliveiras, ele vai pisar assim, ó. Os pastores de Israel, quando cuidavam das ovelhas, no fim do dia, eles botavam a ovelha para o curral para proteger, e passavam por baixo da perna dele, e ele com o pau batia na cabeça da ovelha. Se ela fazia, é um lobo, mata! Porque o lobo costumava fingir de ovelha para entrar no aprisco e comer as ovelhas. Então quando ele batia na cabeça da ovelha, a ovelha mesmo fazia assim, seu Noel. Aí passava, essa é a ovelha. Olha, vem outro, bate, já passava. A Bíblia diz que Jesus vai pisar assim no Monte das Oliveiras, o monte vai rachar ao meio, ele vai se abrir e vai formar um abrigo subterrâneo para o povo de Deus, porque provavelmente o anticristo vai detonar uma bomba atômica nessa ocasião, mas ele diz, vocês estarão protegidos, então virá o Senhor meu Deus, e ele com o sopro da sua boca, porque a Bíblia diz que as nações inimigas, os exércitos vão apontar as armas para Deus, para Jesus e para o seu povo que está vindo, e ele vai fazer e vai destruindo o inimigo, vai matar o anticristo, vai destruir os carros de guerra, as bombas de guerra, e ele vai inaugurar um milênio de paz, 1000 anos de paz na terra. Jesus será rei sobre toda a terra, ele vai governar a partir de Jerusalém, aleluia. E nós estaremos com ele, reinando para sempre. Domingo que vem eu vou continuar, a partir daqui, sobre a inauguração do milênio. Vai ser maravilhoso, quando Jesus reinar sobre toda a terra. Essa terra vai virar como o jardim do Éden de novo, perfeita, vai ser maravilhoso. Eu quero falar para você uma coisa, irmãos. Eu posso ter fantasiado um bocado de coisa aqui, esses relógios existem mesmo. Mas irmãos, será que tem alguém aqui hoje que ainda está assim pensando, eu acho que as coisas vão continuar como está, até um dia Deus dá um jeito, não sei como. Não, irmãos, tudo está encaminhado, cada pessoa está escolhendo o seu lado. De que lado você é? Ou você é de Deus ou você não é. Não tem como mais a gente continuar apenas tendo uma religião. Se você tem uma religião somente, isso vai fazer diferença. Na hora que alguém te cortar no trânsito, você vai correr atrás, vai brigar. Na hora que alguém te oferecer uma corrupção, uma oportunidade de sonegar, você vai ser tentado. Mas se você tem Jesus no coração, intimidade com Deus, vida de oração, você vai fazer parte dessa geração que vai ser levantada da terra. Quando a trombeta tocar, todos nós vamos subir, aleluia. Esse mundo vai ficar para trás. Amém, irmãos? A Santa Ceia é a coisa mais preciosa que nós temos para exemplificar isso, de nos unir e esperar a volta de Jesus. Mas antes disso, eu quero convidar vocês a ficarem em pé, e eu quero fazer com vocês uma oração seguinte. Escute bem aqui. Se você sente que estava preparado ou não, nós vamos fazer algo hoje. Se você já é crente e você quer reafirmar hoje, dizendo, eu não vou ficar para trás, eu vou subir com Cristo, você vai levantar sua mão direita, bem alto, e vai fazer uma oração comigo, entregando sua vida a Jesus de todo o coração. Mesmo que você já é crente, se você estava desviado,
Você pode fazer a mesma coisa. E se você nunca fez essa decisão e você quer fazer hoje, aí mesmo, com a mão levantada, nós vamos fazer todos juntos essa entrega. E se você estava desviado, ou se você nunca tinha feito a decisão, vai fazer hoje, no final do culto você vem aqui nessa sala com Adolfo para pegar seus dados para a gente apoiar. Mas todos os demais, inclusive eu, vou fazer hoje de novo, com uma reafirmação da minha fé. Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu declaro que a partir de hoje eu sou filho de Deus, porque eu recebo Jesus como meu Senhor, como dono da minha vida, como meu Salvador. E o meu nome está escrito agora no livro da vida. Eu recebo agora o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que você que está aí no telão também fez essa decisão. Você que também está assistindo pelo YouTube, participando pelo YouTube, você também fez essa decisão. Saiba que Deus ouviu e valeu. Vai tocar uma trombeta. A Bíblia diz que então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, em qualquer parte do mundo onde você estiver, não vai passar despercebido. Você vai ouvir o som da trombeta, você vai ver Jesus vindo nas nuvens. Vamos cantar? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, assim como o relâmpago que brilha no oriente e se mostra até o ocidente. Vai ser assim a vinda do Filho do Homem. Aleluia, aleluia. Cante com alegria, com celebração. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago, assim será a vinda do Filho do Homem. Do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E se verá, aleluia, se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Por quê? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Dê um brado de vitória ao Senhor. Vocês que são de Deus, grite de alegria diante do Senhor. Aleluia.